Agora vamos a Brasília para conversar com o Gustavo Uribe. Certamente aí na sua cidade, né? Especialmente cidades médias e grandes, não é, Uribe? Não sei se aí em Brasília existe isso, mas em São Paulo é algo disseminado, não é? Os caminhões de lixo têm um horário determinado para passar em determinado endereço, né? Isso é disponibilizado inclusive no site da prefeitura, né? E os condomínios, as casas colocam o lixo na calçada ou nos cestos que são instalados nas áreas dos prédios, né? Porque na calçada não pode, pouco antes daquele horário do caminhão passar. Mas antes do caminhão, passam inúmeros catadores de material reciclável, porque eles tiram do lixo a renda deles. Então, nos condomínios onde não há separação de lixo, por exemplo, eles mesmos abrem os sacos de lixo ali na calçada, fazem a separação, depois devolvem o saco de lixo para o recipiente correto e levam embora aquilo que pode gerar para eles alguma renda. Isso sem falar em gente que cata latinha em porta de show, estádio de futebol, não é? E é uma gente que precisa de atenção, não é? Porque é um trabalho digno, mas muito sacrificante, humilhante às vezes, né? É isso, porque as pessoas estão revirando o lixo dos outros ali em troca de sabe-se lá quantos reais. É gente que precisa de atenção, não é, Uribe? E o governo promete olhar por eles. É um efeito de cidadania, inclusive, né, Colombo? Porque eles ajudam na preservação do meio ambiente, a não deixar com que essa sujeira e esse lixo não tenham um manejo adequado. O governo federal, isso já está no forno para sair essa semana, um projeto que acaba regularizando as condições destes catadores de recicláveis. Esse projeto transforma os catadores em agentes do meio ambiente. E aí eles receberiam um benefício entre R$200 e R$300. Você tem cerca, e essa é a estimativa do governo, de 800 mil catadores que devem ser beneficiados. Qual é a ideia? A ideia é que seja um programa como o do mercado de crédito de carbono. As empresas hoje, elas precisam fazer um manejo, é aquela logística reversa dos resíduos produzidos. E uma norma federal obriga essas empresas a tratarem bem os seus resíduos. Então, qual é a ideia? A ideia é que essas empresas entrem nesse programa federal e aí eles utilizem para você provar para o governo que está cumprindo a norma federal a nota fiscal desses serviços, ou seja, os próprios catadores registrados ou as cooperativas de catadores de recicláveis apresentam para essas empresas os seus serviços, apresentam, no caso, uma nota fiscal e aí essas empresas privadas apresentam ao governo a nota fiscal, alegando como se fosse um título de reciclagem, ou seja, de um mercado de carbono. Então a ideia é, ao mesmo tempo, você obrigar as empresas privadas a contribuírem com o meio ambiente, porque muitas delas não cumprem a norma federal e acabam pagando multas, ou seja, acabam não contribuindo com o meio ambiente, mas ao mesmo tempo você tem um programa de transferência de renda para esses catadores, cerca de 800 mil que não são credenciados ou registrados no país. Então esse programa federal deve ser anunciado nessa semana, está agora em fase de finalização no Ministério da Economia. E tem um efeito, me parece, simbólico também nisso, não é, Uribe? Porque o ex-presidente Lula, com quem o presidente Jair Bolsonaro deve disputar a eleição, ou vai disputar a eleição agora em outubro, né? Eu digo deve porque as candidaturas ainda não estão oficializadas, mas ele, quando presidente da República e depois de deixar a presidência da República, participa todo ano, um pouquinho antes do Natal, de um evento de catadores de materiais recicláveis, né? Ou aqui em São Paulo, às vezes levando alguns deles para Brasília quando era presidente, né? É o Natal dos Catadores, sim, todos os anos, Luiz Inácio Lula da Silva, até Dilma Rousseff também participa. Inclusive, há uma possibilidade, isso tem sido aventado, do presidente Jair Bolsonaro fazer uma visita, inclusive, a algumas cooperativas de catadores, justamente para fazer esse aceno. É um aceno, claro, social e importante, mas também não deixa de ser eleitoral no ano que o presidente Jair Bolsonaro tenta a sua reeleição e ele tem tido um desempenho não muito bom entre o extrato da população um pouco mais pobre e ele tem tentado diminuir essa resistência. Inclusive, o material de campanha que tem sido produzido pelo PL vai justamente nessa linha. O slogan, Bolsonaro, capitão do povo, é uma tentativa, então, de suavizar a imagem do presidente, popularizá-lo para conseguir ser, então, um concorrente a Luiz Inácio Lula da Silva, que nesse extrato social vai muito bem, segundo as pesquisas de intenção de voto.